para quem chegou agora, eu já fiz essa introdução na nossa primeira palestra lá, primeiríssima palestra do dia. O Giancarlo é tão maravilhoso que ele abre e ele fecha a nossa mesa redonda. Então, para quem chegou agora, deixa eu repetir o textinho sobre o Jean. Jean é pesquisador do tarô e de outros oráculos desde 83, atuando há mais de 30 anos no mercado como tarólogo, tarotista e também astrólogo, numerólogo e terapeuta. Formado em letras, pós-graduado em psicologia analítica e filosofia, cursou psicanálise e história da arte, formado em constelações familiares, especializou-se na área de simbologia e iconografia, é professor, escritor e conferencista, atuando dentro e fora do país. Jean é o máximo. Jean é meu crush. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada. É muito generoso da tua parte compartilhar esses 30 anos de estudos e conhecimento com a gente. Então, eu não tenho como te agradecer. Como foi a nossa conversa quando eu chamei o Jean para participar? O Jean tem um curso que é Constelação Familiar e o Tarô. E eu fiquei muito apaixonada por isso e falei, nossa, isso deve ser muito interessante, mas não tem para o Lenormand. Então, vou lá seduzir o Jean e ver se ele monta um curso para o Lenormand. Então, eu fui assim como quem não quer nada, querendo tudo. Então, cheguei lá, Jean, o que você acha de fazer esse estudo? O que você acha? No meu imaginário, eu vi o Jean com um cachimbo na boca, pensando assim, vou pensar, acho que eu vou pensar. Assim, no meu mundo das ideias, eu vi essa cena. E ele topou, falei, nossa, isso é mágico, isso vai acontecer, isso vai ser mágico. Então, além de você achar que eu sou meio doidinha, me conta o que você... como foi essa tua busca de fazer essa transferência, fazer traçar esses paralelos entre a constelação e o Lenormand? Fala pra gente, Jean. Você está conseguindo falar? Deixa eu abrir teu som. Peraí. Vai. Agora... Ok. Uma boa tarde, boa noite a todos. Quem assistir esse vídeo, bom dia, em outro momento, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é a minha terceira ou quarta participação no encontro de cartomancia. E é uma satisfação. Eu vou contar rapidinho a história, porque tem um conteúdozinho para passar para vocês. E algumas pessoas, naturalmente, já têm uma referência do que se trata constelações familiares ou terapia sistêmica, né? E outras não têm conhecimento. Então, eu fiz uma coisa bem enxuta. O que eu vou apresentar para vocês aqui é fragmento do curso que eu vou ministrar, ok? Então, eu procurei pensar os slides mais importantes para vocês poderem ter um conhecimento do que eu vou abordar. E tudo começou exatamente quando eu fiz, há cerca de 3 anos, o curso de terapia sistêmica através do Imensa Vida. E eu fui atrás de fontes e descobri que a terapia sistêmica com constelações familiares poderia ser utilizada através de vários veículos. Inclusive, pessoas utilizam astrologia, pessoas utilizam trabalho com animais, com música, utilizam objetos, bonecos, enfim. Aí eu perguntei a mim mesmo, por que não utilizar o tarô? Para surpresa minha, eu fui investigando e descobri um casal chamado Encarnações Daniel Rodés, da Espanha, que já faz esse trabalho há alguns anos. Eu prontamente entrei em contato com eles, através de e-mail, e eles foram muito receptivos, e fiz o curso com eles, de tarô e constelações familiares. Só que eu me deparei com uma situação sui generis. O formato cultural da família europeia é diferente do Brasil. Eu pensei, como é que eu vou adotar um sistema cultural europeu se a gente está no Brasil? E aí eu propus fazer um projeto utilizando todo um formato, toda uma adaptação para o Brasil, e eles prontamente aprovaram, gostaram muito desse projeto, e aí eu passei a ensinar o trabalho de tarô e constelações. Aí
Surgiu a André com a história do tarô e com a história das constelações com Lenormand. Eu falei, tudo é possível, a gente pode adaptar. E eu comecei a fazer adaptações nesse período do ano passado para cá, fiz alguns testes, funcionou muito bem, porque o princípio é o mesmo, a base é o mesmo, só que a gente faz conexões com as cartas ou lâminas, associando elementos dentro da prática, dentro do campo. Tá? Eu vou transmitir aqui para vocês a minha imagem. Vocês me dizem se vocês estão vendo, tá? Vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês conseguem visualizar? Beleza. Então, esse trabalho foi construído exatamente em cima de uma reflexão. É importante pontuar duas coisas. A primeira, que a gente faz uma leitura não divinatória das lâminas, das cartas. A gente faz uma leitura, na verdade, de pontes, utilizar essas cartas como pontes para os elementos dentro da terapia ou prática sistêmica. Tá? Então, é importante que vocês tenham conhecimento disso para sair daquele lugar comum que é utilizar o tarô apenas como divinação. Aqui não é divinação, aqui é uma prática diferente, que é a utilização das lâminas como pontes dentro do sistema. Então, basicamente, a constelação sistêmico-terapia sistêmica, ou constelações familiares, como as pessoas conhecem comumente, é uma técnica que visa a harmonização dos sistemas familiares a partir do resgate das memórias e informações perdidas. Basicamente isso. Apesar de muitas pessoas falarem, né, que a constelação familiar é uma psicoterapia, eu penso mais numa técnica harmonizadora. Uma técnica que produz um resgate, um contato com informações que se perderam por uma razão de exclusão ou de estarem fora do lugar, não estarem realmente ocupando seu lugar de honra, né, de direitos. E, a partir daí, esse alemão chamado Bert Hellinger, que eu vou falar rapidamente dele, ele trouxe para nós, através de sua vasta experiência, essa técnica ao longo de 40 anos de pesquisa dele, desde que ele começou a fazer as incursões como sacerdote na África do Sul. Eu vou explicar isso a seguir. A constelação sistêmica, ela tem vários tipos de abordagem, né? Ela pode ser uma ciência, ela pode ser uma filosofia de vida, uma vivência transformadora. Ela tem uma abordagem sistêmica, fenomenológica e trabalha em cima dos campos morfogenéticos ou mórficos. O objetivo é autoconhecimento, libertação dos emaranhamentos, ou emaranhados, e equilíbrio do sistema. Quando a gente fala sistema, é a ordenação dos elementos dentro do núcleo das relações, principalmente familiares, porque nós temos vários sistemas. O sistema primordial é a família. Mas nós temos também o sistema, né, que é o núcleo de trabalho, a escola, o ambiente jurídico, né, religioso. Existem vários sistemas, mas o principal parte da nossa origem familiar. Tá? As leis que são trabalhadas através dessa abordagem é a lei do pertencimento, equilíbrio da RCB e a ordem ou hierarquia. O método trabalha em cima das esculturas familiares e psicodrama. Então, o Bert Hellinger, ele teve exatamente essa genial ideia, percebendo a movimentação de pessoas, de tribos, especificamente na África do Sul, e eu vou destacar para a tribo Zulu africana, que se reunia e ali, tradicionalmente, eles conversavam entre si, falando dos seus dramas, dos seus problemas, e ele percebeu que as pessoas não adoeciam. Exatamente porque elas tinham essa capacidade de abordar diretamente os aspectos da vida de uma maneira geral e de uma maneira global. Todos sabiam e todos tomavam consciência daquelas realidades. O Bert, ele faleceu ano passado, em setembro, por volta do dia 19 de setembro. Ele foi um importante contribuidor na área de psicologia, ele foi um sociólogo, um teólogo, um pedagogo. Ele teve um papel importante dentro das missões católicas, mas ele principalmente mergulhou dentro da parte de gestalterapia, análise transacional e hipnoterapia. Então, ele teve realmente essa experiência como base para formar os seus conteúdos. Então, o modelo das constelações familiares é exatamente um modelo onde é construída a relação entre personagens e elementos dentro do campo,
que precisam ganhar voz e visibilidade. Eu acho que essas duas condições aqui são importantes. A voz e a visibilidade quando se trata de constelações familiares. Tá? Hoje, quando se fala de campo, a gente fala de um cientista, um biólogo, que é chamado Rupert Sheldrake. Ele é o principal pioneiro dessa ideia de campo morfogenético. O que é morfogenético, mórfico? Morfo quer dizer, em grego, forma. Genético vem de origem. Ou seja, no princípio da forma das origens. E o campo trabalha com informação. É importante separar o que é energia do que é informação. O campo, como informação, é o quê? Você tem um código genético, da mesma maneira que o código genético constitui-se de bases cromossômicas que são transmitidas de uma geração a outra, o campo mórfico contém informações de várias gerações anteriores a nós, que são agregadas e muitas vezes essas informações se perdendo, acabam se tornando o quê? Emaranhados. Então, os emaranhados são, na verdade, nós que vão sinalizar algum tipo de desequilíbrio dentro do sistema. Né? Então, trabalha em cima de uma memória coletiva, que são nossos ancestrais, e que, quando uma memória ela não é vista, ela não é reconhecida, ela não é incluída, ela vai aparecer em alguém, seja na geração abaixo, lateral, de forma a ser aquilo ali ser visto e honrado. Então, sempre vai surgir alguém que vai, por exemplo, honrar alguém que foi, por exemplo, excluído do sistema por ou bebedeira, ou por estupro, ou por violência, ou porque a pessoa tinha problemas psicológicos sérios, né? Por questões relativas a aborto, morte. Então, são vários os problemas. E esses problemas criam impregnações que geram naturalmente nós, que vão repercutir, reverberar através do campo. Então, o campo é, na verdade, o caminho das informações. E a gente pode usar isso de forma ilustrativa. Primeiro, a gente tem aqui a cadeia do DNA. A cadeia do DNA é construída através de uma estrutura de informações. A mesma coisa a gente vai pegar quando a gente pega células neurais no cérebro, né? Essas células elas se comunicam entre si através do processo chamado sinapse, né? Elas levam informação de um lado ao outro. São descargas elétricas a partir dessas informações que são impregnadas e geram o que a gente chama de estímulos. Se a gente criar um paralelo entre a cadeia do DNA e as células neurais, nós vemos um outro elemento interessante que é a rede da internet, que também trabalha com informação todo o tempo transmitida. Então, você vê que é uma coisa interessante, porque na internet você tem essas informações que vão e vêm, não são lineares. Lembra um pouco esse mandala da Monique, que ela fala que pula uma casa a outra, não segue uma coisa, então não é linear, porque um caminho sempre vai seguir a necessidade do momento. Então, a necessidade do momento vai direcionar ou indicar que caminhos tomar. Né? E nós temos aqui as estruturas galácticas, né? Que trabalham através de quê? Formações gasosas, né? E conexões eletromagnéticas. O agregar desses sistemas galácticos ocorre exatamente por força gravitacional e manifestação gasosa eletromagnética. Tá? E, por último, eu vou usar aqui um exemplo da natureza, a teia de aranha. A aranha, quando ela estabelece a sua teia, ela cria primeiro os fios mestres que fazem conexão com pontos que interligam todos os demais. A aranha tem uma peculiaridade muito interessante. Se você fizer um buraco na teia dela, ela não se alimenta enquanto ela não fechar esse buraco, porque ela sabe que o sistema, para ela poder se manter bem alimentada no controle do que está acontecendo na teia, precisa da teia íntegra, da teia totalmente posta. Ela tem que estar totalmente completa. Então, é a mesma coisa no nosso sistema. Se a gente tiver um buraco, uma lacuna, o campo não vai se alimentar corretamente, que é como se fosse aranha. Ele não vai funcionar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma impregnação. Porque a aranha, o que ela sente? Ela sente a frequência, ela sente a vibração de um ponto. Por exemplo, se cai um inseto em um dado ponto da teia, a aranha sabe exatamente onde caiu, por causa da vibração daquela linha, daquele fio. Né? E ela vai ali exatamente no ponto certo para poder envolver aquele inseto, imobilizá-lo e tudo mais. É assim que o campo funciona. Ele funciona como um processo de impregnação através da necessidade que as informações cheguem ao seu destino. Se a informação não chega ao seu destino,
gera um buraco, gera um emaranhado, que vai desestabilizar o sistema. Ok? A partir de que o Bert Hellick postula o trabalho com esses emaranhados. Existe um antídoto, que são 3 leis, chamadas leis do amor. Eu não vou falar das leis de ajuda, tá, que são 5, vou falar de apenas 3 hoje, que é a lei do amor, a lei de pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio. Né? Então, existe aqui, na verdade, o quê? O pertencimento, todos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser excluído, todos pertencem. Então, mesmo aquela pessoa, por pior que seja, ela faz parte do sistema. Né? E é difícil, muitas vezes, a gente lidar com pessoas que nos fazem mal. Né? No entanto, às vezes nós temos pais ou outro membro da família que não nos tratam bem. A gente não é obrigado a amá-los, mas a gente é obrigado a reconhecê-los. O mais importante nessa história é que o pertencimento traz exatamente, né, uma forma de conexão entre os elementos que estavam excluídos dentro do sistema. Né? Essa conexão é importantíssima. A ordem que traz a hierarquia, ou seja, quem precede é aquela pessoa que chega primeiro. Então, é importantíssimo lembrar que quem chega primeiro é que tem a primazia. Isso é importante porque nossos pais vieram antes de nós, naturalmente, e nós temos que tomar força dos nossos pais para que possamos crescer e reconhecer o nosso papel dentro do sistema, assim como nós somos pais também, ou não, dentro da nossa família. E o equilíbrio que é dar e receber fala da troca igual. Ninguém pode dar o que não tem e não receber aquilo que precisa. Então, é importantíssimo, porque cada um só recebe o que pode receber. E se houver excesso de um lado ou do outro, o sistema fica desequilibrado. Então, essas 3 leis do amor, essas 3 ordens do amor, são importantes no princípio do resgate, do olhar amoroso dos elementos excluídos no campo. Todos pertencem, quem chega primeiro tem primazia, e o dar e receber é a troca saudável entre as partes envolvidas. Eu não vou entrar muito profundamente nos emaranhados, mas eu vou colocar apenas o seguinte para vocês. Os emaranhados trabalham numa forma de sinalização. Né? Eles apelam exatamente para situações que não foram mais reconhecidas por membros, tanto laterais como posteriores da família. Pessoas que passaram a não reconhecer. Vou dar um exemplo para vocês. Getúlio Vargas se suicidou. O filho dele se suicidou e o neto dele se suicidou. Então, você vê uma sequência de suicídios. Isso se dá por quê? Porque não houve reconhecimento original da morte do Getúlio Vargas da forma que aconteceu, dramática. Ele foi o quê? Ele foi abafado. A sujeira foi jogada debaixo do tapete. Quando a gente joga a sujeira debaixo do tapete, cria-se um nó, né? Um processo de desarmonia que vai gerar uma desestabilização em todo o sistema. Esses nós podem gerar doenças, podem gerar problemas de relacionamentos, podem gerar distúrbios na questão financeira, material da pessoa, podem gerar complexos, podem gerar problemas, inclusive, de distúrbios psicológicos, emocionais. Então, tudo isso vem exatamente da necessidade que o campo tem de resgatar essas memórias, essas informações que estavam perdidas. E a partir do momento que a gente faz uma prática, e esses personagens são novamente incluídos, são vistos e ganham voz, por isso que é tão importante ver, reconhecer, né, o que acontece dentro do campo, a fenomenologia, para que a gente possa dar destino, e a gente, como constelador, como praticante, a gente não tem o poder de curar, porque em terapia sistêmica a gente não trabalha necessariamente com a questão da cura, a gente trabalha muito mais com a ideia de conscientização e inclusão dos elementos, porque isso é uma prática que pode durar até 2 anos, né, seus efeitos. Então, existe toda uma ordenação de elementos que vão trabalhar concomitantemente, em parceria, para que o campo ganhe voz. Então, quando a gente elege um personagem, elege um representante, esse representante vai sentir corporalmente ou emocionalmente, né, sensações daquela pessoa, que muitas vezes ela não sabe nem por que está sentindo. Porque a informação está perpassando o campo daquele representante e está trazendo luz a uma questão que estava ali, na verdade, latente, como o buraco na teia da aranha,
que precisa ser novamente preenchido para a aranha poder se alimentar corretamente. Então, quando a gente fala do Lenormand sistêmico, gente, a gente fala, na verdade, de uma estrutura de imagens que se apoiam dentro de uma frequência associativa. Então, o que a gente faz? A gente faz, como no tarô, a gente faz uma associação desses elementos para que eles ganhem uma portabilidade dentro da leitura. E essa portabilidade tem uma voz, porque esses elementos, eles são elementos que estão construídos em 4 etapas. As etapas são os personagens da família, os elementos familiares, que a gente sempre tem uma estrutura que vai mostrar exatamente a ordem que aparece exatamente na hora que a leitura vai ser feita, né? As leis do amor, que é muito importante a gente trabalhar como neutralizadora, muitas vezes como ponto de resgate daquelas informações perdidas. Os emaranhados, né? Que são exatamente níveis de dificuldade, desafios, bloqueios, desarmonias, né? Pontos cegos dentro do sistema que precisam ganhar essa voz. E, por último, as relações afetivas. Porque para os gregos existem 7 formas de amor. 7 formas de amor. Mas eu trabalho aqui no sistema com 3, Eros, Filos e Ágape. 3 maneiras de trabalhar a questão do amor, da expressão do amor dentro do campo. Então é importante, quando a gente faz uma leitura, essa leitura não é divinatória, gente. Não existe magia, não existe espiritual atuando. O que existe, na verdade, é uma forma da informação ganhar espaço, ganhar vez, ganhar voz e ter visibilidade. Sempre lembre, informação. A informação, estão vendo esse desenhozinho dos quebra-cabeça aqui integrando a pessoa? É muito interessante porque o Jung diz que nós somos seres incompletos por natureza, estamos sempre em busca dessa completude. Então, quando a gente faz um trabalho de terapia sistêmica ou constelação familiar, a gente está em busca dessas pedrinhas do quebra-cabeça que, muitas vezes, na falta delas, nós temos o vazio interior. Então, aquela angústia, aquele vazio, aquele mal-estar, aquele deslocamento, aquela sensação de não pertencimento, pode ser que a gente esteja honrando alguma pessoa lá atrás que passou pelo mesmo, por uma rejeição, por um abandono, por uma perda, por uma dificuldade, e nós estamos aí exatamente para trazer essa condição. Eu estou olhando de lado, tá, gente? Porque eu estou olhando aqui a barrinha de vocês aqui no vídeo, e eu olho aqui, às vezes, para o meu slide, e olho aqui a barrinha para ver vocês aqui, acompanhar vocês, tá certo? Então, o trabalho, ele é um trabalho que envolve sensibilidade, é um trabalho que envolve percepção, envolve uma certa sinestesia, ou seja, nós temos que ler o corpo, nós temos que ter uma percepção fenomenológica, porque uma luz apaga, um cachorro late, uma porta se bate, esses processos todos têm uma função de sinalizar, de trazer alguma informação importante do que esteja acontecendo. Eu me lembro direitinho de uma situação em loco, de um grupo fazendo constelações, do grupo aqui de Petrópolis, que pertence à primeira turma de Petrópolis, e eles, no ato de fazerem a representação, estavam fazendo ali um parto, como se fosse um parto, de uma criança que foi abortada. E no ato que ali foi a representação dessa criança abortada, na hora que ela nasceu, exatamente a luz se apagou. Se apagou no ato que a representação dessa criança ter nascido para aquele representante no campo. Eu achei tão simbólico, porque normalmente, quando a gente fala que uma pessoa trouxe um filho ao mundo, fez o quê? Trouxe a luz. Né? A fulana deu a luz àquela criança. E quando a luz se apagou, ficou associada à ideia do aborto. Exatamente que aquela criança foi perdida. Então, essa é uma forma do campo sinalizar o fenômeno para representar a intenção por trás daquelas informações. Tá? O que a gente tem aqui? Eu não sei se essa minha barrinha aqui está atrapalhando vocês, tá? A barrinha aqui do... Não está, não? Está conseguindo ver? Tá bom. Então, o que a gente tem aqui, gente? Primeiro modelo familiar dentro do trabalho de constelações familiares e o Lenormand. Os ancestrais mais antigos, a gente está falando de bisavós, tataravós, né? E anteriores, representados pela árvore. Tá? Então, toda a parte que a gente fala, né, em campo é uma coisa interessante, porque a árvore genealógica, a partir da visão sistêmica, ela não começa
de cima para baixo. Ela começa de baixo para cima. As raízes são nossos antepassados. As raízes, o que deveria ser assim, né? Porque se vocês verem a árvore genealógica, normalmente a gente vê os pais lá em cima, na copa, né? E a gente vai descendo até do tronco à raiz. E, na verdade, aqui é o contrário. Aqui é a raiz que leva a seiva ao topo da copa da árvore. Então, a representação dos ancestrais mais antigos está aí na figura da árvore, que é uma figura que representa a sustentação das hierarquias genéticas, familiares. Aqui nós temos a avó e o avô representados pela lua e pelo sol, como pares. Né? Quando essas figuras aparecem, é muito importante, quando essas figuras aparecem, elas sinalizam personagens ligados àquela questão que o consulente traz, que o paciente ou participante traz para dentro da leitura. Então, quando o constelado vai fazer o trabalho e aparece, por exemplo, a lua ou o sol, vão admitir o quê? Nós vamos admitir que existe uma relação ali histórica de informações ligadas ao avô e à avó. E muitas vezes vai situar, é o avô, a avó de onde? Do pai, da mãe? Aí a mãe e o pai são vistos aí pela figura da mulher e do homem. Né? Então, a representação dentro do campo da mulher e do homem vão representar os nossos pais dentro da associação de ideias. Né? Então, normalmente, sempre vão sinalizar. A gente sempre vai utilizar essas cartas para colocar a nossa relação com nossos pais no lugar. Vamos colocar dessa maneira. E, por último, uma das representações de filhos, irmãos ou netos é a figura da criança. Mas como o trabalho, a gente tem aqui só uma fração, eu estou apresentando apenas uma fração do trabalho, existem outras cartas que podem representar outros irmãos ou outros filhos dentro dessa análise. Então, aqui a primeira construção que nós temos familiar. Quando essas figuras estão ali relacionadas, a gente vai ver se elas estão fora do lugar ou não. Porque existe uma maneira delas aparecerem a partir tanto do que o consulente aponta, né, do que aquela pessoa que está constelada aponta, como também aquilo que o campo vai mostrar a partir da revelação das cartas abertas na mesa. Se tem alguma coisa fora do lugar que precisa ser exatamente reordenada. Né? Em constelação, a gente não trabalha com a ideia de perdão, gente. A gente trabalha com a ideia de sinto muito. A gente utiliza muito o sinto muito. Né? Porque o perdão parece que coloca a gente numa condição superior. Né? Então, a gente usa muito sinto muito em todas as ocasiões como forma inclusiva. E eu te vejo, eu te incluo, você pertence, eu te amo. A gente usa muitas afirmações, frases de conexão, frases de efeito, que vão servir como chaveamento para o trabalho com o constelado. Tá? Quando é feito em loco, os representantes vão ali com as cartas no chão, fazer todo um trabalho de interligação com aquelas cartas no chão. Quando é feito à distância, que a minha proposta é fazer principalmente o trabalho à distância, no uso, por exemplo, das cartas puramente, ou com bonecos, ou outros elementos, é essa ordem na mesa que vai me dizer se esses personagens, se esses elementos estão no lugar que é realmente o direito deles. E é muito comum a gente perguntar para aquele constelado, você está confortável com essa posição das cartas na mesa? E a pessoa fala, não, sim. Se a pessoa fala não, ela tem a liberdade de reposicionar as cartas na mesa. E aí a gente vai perceber como é que essa ordem, esse modelo familiar está se estabelecendo. Ele está se mostrando, ele está se revelando. Até que a gente chega num ponto em que é visto a busca da harmonização, a busca exatamente da sintonia perfeita entre os personagens que estão ali dentro do campo. A segunda etapa são os relacionamentos. Eros, Filos e Ágape. Eros, o coração, Filos, o cão, e Ágape, o lírio. Só para vocês poderem entender a diferenciação dessa expressão do amor, né? Leis do amor é diferente de expressão do amor, tá gente? É só para vocês entenderem que as posições dos relacionamentos mostram o tipo de amor que está trabalhando ou atuando em cima daquelas conexões. Quando é Eros, normalmente é muito ligado ao desejo. Eros é mais ligado à questão de desejo, ligado ao prazer, ligado à satisfação, ligado à possessividade, né?
Normalmente é mais comum em relações entre pares, mas Eros também pode falar onde nós trabalhamos os nossos desejos. Por exemplo, uma criança que tem um menino, por exemplo, que tem uma ligação muito forte com a mãe, que é dito na psicanálise de complexo de Édipo, pode viver uma natureza Eros de uma forma infantilizada. Mas é Eros, tá? Porque existe essa conexão na base de Eros. Não tem relação diretamente com a sexualidade, tem relação diretamente com a satisfação e o prazer. Já Filos, que é o cão, é a amizade. Filos é a parceria, a lealdade, são as relações sociais em que há a conexão perfeita entre as partes envolvidas. Normalmente existe a mútua cooperação, a solidariedade, né? Em Filos, você tem principalmente o conceito de simpatia, né? Simpatia. A palavra simpático, assim como a palavra empático, o sufixo patos significa tanto paixão como doença, tá? Patologia, né? E empatia, de patos. Patos quer dizer o quê? Colocar-se no nível da frequência do coração do outro, né? Se colocar na mesma disposição afetiva do outro. Quando é simpático, você está de acordo com o coração do outro. Quando você é empático, você se coloca no coração, através do coração do outro, ou seja, no lugar do outro. Né? O empático ele se coloca sempre no lugar do outro. E o simpático ele é o tapinha nas costas. Ou seja, concorda com você, não significa que ele vai se colocar no lugar do outro. Então, o Filos, ele muitas vezes ele é simpático. E Ágape? Ágape é empático. Tá? Porque o amor de maior grandeza é um amor que é totalmente inclusivo, ele é incondicional, ele é desinteressado, ele não tem realmente o desejo de posse, não tem desejo de domínio, tem um desejo de controle, né? Quando você pega aquela carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Os Coríntios ele fala que o amor tudo pode, ele não se ensoberbece, ele não se enciuma, ele liberta. Esse é um princípio de Ágape, né? Porque a nossa cultura é uma cultura, como diz Bauman, um filósofo, é uma cultura de amores líquidos. A gente tem hoje e amanhã a gente não tem mais, a gente não tem mais um comprometimento, a gente vive o prazer momentâneo do Eros. No entanto, as relações só conseguem ser construídas a partir de etapas como Filos, ou seja, você não pode apenas contar com amor na relação, você tem que contar também com admiração, a parceria, o respeito e a lealdade. Que a relação Filos é uma relação de amizade. E, por último, quando o casal já tem lá seus 50 anos de casado, 60 anos de casado às vezes, né, eles estão vivendo ágape, porque eles já estão num nível de sintonia espiritual, eles já estão tão simbióticos que eles vivem como o lírio. O lírio é pureza, é a pureza de intenção, né? É o coração limpo, é um coração transparente, não existe aquela cobrança a mais. Existe, na verdade, a ideia de que duas almas estão unidas em prol de comungarem, né, por uma vida. Por isso que é tão comum em Ágape, quando uma pessoa, por exemplo, que já está 50, 60 anos casada, às vezes até um pouco menos, uma morre, a outra morre às vezes a seguir, né? Porque o enlace espiritual é tão poderoso que quando uma pessoa faz a passagem, ela acaba puxando a outra no amor que aquela sente em sintonia. Então, é um amor que comunga puramente, é um amor puro, é um amor realmente espiritual e transcendente. Temos aqui os emaranhados. Eu vou colocar aqui algumas posições de emaranhados que são nós que aparecem numa leitura. Os ratos, por exemplo, falam de abandono, carência e doença prolongada. Vocês sabem que os ratos foram responsáveis pela transmissão da peste bubônica e a peste negra na Europa, né? Por quê? Porque houve um abandono. Mataram os gatos e a sujeira que se acumulava nas ruas e nos esgotos era enorme. As pessoas não tinham asseio. Então, isso ajudou na propagação da doença. Fala de abandono, fala de carência, porque o rato ele vive de pouquinho. Ele vai lá e come um pouquinho a cada tempo. Ele vai roendo, ele vai tomando. Se você bota uns grãozinhos, ele vai comendo. Ele não come um saco de trigo, por exemplo, uma vez só. Ele come alguns trigos. É pouquinho, ele vive de migalhinha. Então, ele corrói, ele toma. Então, emaranhado, normalmente, do rato, fala de doença prolongada,
porque fala de perda de energia, né? Da falta de tônus, da falta de disposição. O segundo emaranhado é o caixão, que fala de morte prematura, separação e aborto, né? Então, há situações que muitas vezes vão aparecer no campo, que fala, por exemplo, aparece uma figura da criança junto do caixão, pode simbolizar um aborto. Isso no campo é lido como aborto. E aí, muitas vezes eu pergunto para aquela pessoa que está constelada, seguinte, teve um aborto, você fez um aborto, ou soube de um aborto na família? Sim, eu estou sabendo, né? Muitas vezes a pessoa confirma. Então, a morte prematura é diferente, né, do processo da cruz, que é a suicídio e acidente, que eu vou explicar a seguir. A morte prematura aqui, no caso, são pessoas que, por exemplo, muito novas se vão. Às vezes, com saúde, muito bem. Elas têm saúde e, de repente, elas morrem, por uma razão qualquer, tá? Separações, também está muito ligada aqui à posição do caixão. E esse caixão, gente, ele faz parceria com outra carta, que é a carta da foice. Só que, como a morte é diferente da foice, o que a foice faz? Quando você usa o alfange, que é aquela lâmina comprida, de gume lunar, que parece uma lua, né? Que nem a foice que a gente usa para tirar o mato, né? Às vezes, roçar, alguma coisa assim, ela tem o formato da lua, porque ela representa a continuidade da fertilidade da terra. Então, a foice, ela corta para continuar produzindo. Às vezes é preciso devastar, é preciso retirar as arestas, é preciso eliminar o excesso, às vezes é preciso terminar um ciclo para começar outro. A foice aponta isso, mas a morte não. O caixão diz, acabou, vamos partir para outra. Não dá para ser a mesma coisa, tá? E totalmente, assim, a figura da morte, né, do caixão, tem muito a ver com a questão também do luto, que muitas vezes a pessoa prolonga ao longo da vida. Os emaranhados, que às vezes estão relacionados ao luto, pessoas que, por exemplo, perdem um membro importante da família e que ficam em luto durante muito tempo. Essa carta também pode anunciar luto nessas ocasiões. Aqui, a figura da montanha para dependência química e deficiências físicas. Né? Por exemplo, dependência química, tudo que está ligado à toxicidade, né? Bebidas, drogas, alucinógenos de qualquer natureza. Por que tem a montanha, gente? Porque é para a pessoa mover uma montanha para superar suas dificuldades. A montanha representa o desafio que é para essa pessoa se libertar do vício, né? É uma dificuldade muito grande. As deficiências físicas é como a montanha. A pessoa, quando escala a montanha, ela não sente uma dificuldade enorme para chegar no topo. Ela enfrenta o arraro-efeito, ela enfrenta as intempéries do clima, ela enfrenta as limitações geográficas. É a mesma coisa, uma pessoa que tem uma deficiência física, ela também, às vezes, está honrando uma situação lá atrás. Às vezes, nem sabe por que ela, por exemplo, acabou perdendo uma perna, ou uma perna amputada, apesar de que, muitas vezes, amputações têm a ver com essa posição aqui do caixão, tá? Mas, normalmente, as deficiências físicas podem estar relacionadas com alguma coisa que está sendo honrada dentro da família, resgatada, tá? De forma amorosa pelo indivíduo que está vivendo aquela experiência, tá? Para aquela pessoa, se ela não se revolta, é um construto espiritual e pessoal. Mas se a pessoa vive revoltada com a sua deficiência física, a sua condição física, ela vai endossar essa crise. Ou seja, ninguém consegue chegar ao topo da montanha reclamando da montanha. Você ou faz um percurso ou não chega. Né? A gente sabe quantas pessoas subiram o Everest e morreram lá em cima. E tem situações, gente, por incrível que pareça, que eu sou também montanhista, né? Eu já fiquei pendurado dentro de uma grota chamada Garganta do Diabo durante meia hora de cabeça para baixo, a mais de 100 metros de altura, no Mosquetão. Eu fiquei perdi a pele das costas totalmente. Então, eu sei como é que a montanha ela pode nos seduzir, pode nos matar. Ela pode fazer isso com a gente. Né? Então, uma das coisas muito importantes dentro dessa realidade é que a montanha é o desafio, não só para subir, para descer. Porque quando você desce a montanha, você usa a musculatura da perna que você nunca usou na tua vida. Você sente dor depois que você... Porque o pessoal sempre diz, para baixo todo santo ajuda. Eu discordo. Tá? Não é todo santo que ajuda para baixo, não. Quando você desce uma montanha depois que subiu,
A vontade que você tem é de você pega no colo e alguém te carregar numa liteira ou numa maca, porque é terrível, a tua perna está em frangalhos. E o peso da mochila te empurrando para frente, descendo, às vezes, num ângulo de quase 90 graus. Tá? Depois nós temos o urso, que é esfomeado, ele é possessivo, ele tem aquela coisa de pesado, né, glutão. Aqui fala de abuso sexual e violência. Pela patada do urso, ele é capaz de matar uma pessoa, só com a patada dele, né? Ele é pesado, ele é poderoso. Então, o urso tem essa conotação aqui de abuso sexual também. Quando acontece de se juntar, então, com a serpente, aí piora a situação. Porque aí mostra alguma situação muito pesada de emaranhado lá atrás, onde houve algum tipo de violência sexual, estupro, e muitas vezes a pessoa que fez, ou a pessoa que passou pela aquela situação, teve algum trauma, desenvolveu algum tipo de mecanismo de desequilíbrio psicológico. Tá? Então, o urso tem essa conotação de abusos sexuais. Eu também falo também de abuso psicológico. Nesse caso, também, muitas vezes, ele fala de abuso psicológico, aquela pessoa que tortura a outra, né, psicologicamente. Depois nós temos a figura da cruz, que fala de suicídio e acidente. Tá? Então, situações que normalmente a cruz surge como emaranhado, pode denunciar que houve algum suicídio ou algum acidente fatal lá atrás, de algum membro da família, e que precisa ser honrado. Eu tive um caso que eu fiz a experiência com o Lenormand e a cruz apareceu, e apareceu do lado da figura do pai. E eu perguntei, vem cá, teu pai morreu num acidente? Naquela ocasião, na combinação, apontava para acidente, tá, gente? Não apontava para suicídio, porque tinha a posição também do caixão dizendo era acidente, não era suicídio. E a pessoa falou assim, sim, ele morreu naquele desastre do avião que teve que da TAM, em São Paulo, que entrou dentro do hangar, né? Que perdeu ali o controle e ele estava dentro daquele avião, né? Então, você vê que o acidente está pontuado pela figura da cruz, nesse caso, para denunciar exatamente esse tipo de crise. Por último, a serpente, que fala dos distúrbios psicológicos. Vocês podem me perguntar, mas, Jean, por que de repente, não é uma lua? Por que, de repente, é a serpente? Porque a serpente, gente, ela trabalha rastejando. Ela trabalha oculta, ela espera você passar e te dá o bote. Né? Os problemas psicológicos não escolhem a pessoa. Acontece de uma forma, muitas vezes, contundente, drástica. Né? Então, é muito interessante porque o Jung até dizia que alguns dos pacientes deles, teve um caso de uma paciente que sempre narrava que havia uma serpente negra que queria sair pela boca dela, né? Pela boca dessa paciente dele. Então, é interessante essa simbologia da serpente como um animal que é venenoso, tóxico, como disse o Mapelli, né? Quando ele falou da questão da mente da pessoa tóxica, né? A mente da pessoa está intoxicada com a serpente no mental. Então, esses distúrbios psicológicos aqui falam exatamente de elementos psíquicos tóxicos, que podem vir apenas, às vezes, de pequenas manias, pequenas depressões, à esquizofrenia e psicopatias. Por exemplo, se juntar a serpente com o urso, a gente vai perceber que houve algum caso de psicopatia na família. Alguma coisa muito, muito séria. Tá? Então é importante a gente ficar alerta a essas combinações. No curso eu mostro como essas combinações são feitas e relacionais. Tá? Nós temos aqui as leis do amor e mais a força dos nossos pais. A ordem e a hierarquia é a torre, porque é uma figura verticalizada, né? Normalmente, nos castelos, a torre tinha que ser construída primeiro para proteger a construção do castelo, como ponto de vigia. Tá? Então, as torres eram criadas para vigilância. Aqui, a ordem e hierarquia está relacionada com a torre. A casa está ligada a pertencimento e renovação. Todos pertencem. Então, aconchego significa todos estão ali dentro do mesmo espaço. Todos pertencem à mesma origem. Então, essa carta ela vai dizer respeito exatamente a uma lei que precisa ser vista. Quando uma dessas leis aparece na tiragem, gente, na leitura, a gente vai entender qual o elemento importante que vai ser trabalhado ali em função do constelado. Vou pular, por enquanto, a figura aqui do tomar a força, vou falar aqui do buquê, que é o dar e receber.
que é a troca do equilíbrio entre as partes envolvidas. Então, quando a gente pode dar o buquê e a gente pode receber o buquê, né? Então, as flores são um elemento mais espontâneo na natureza de beleza, assim, de doação. Quando você vê o vegetal e ele tem a fase de floração, ele está se doando. Lembrando que as flores são a forma que os vegetais encontram para poder continuar a fertilização, né? A fertilização, porque nas flores que estão os órgãos sexuais, muitas vezes, de alguns vegetais, de algumas plantas, né? Então, a simbologia do dar e receber aqui, nessa lei, é exatamente a troca equilibrada entre as partes envolvidas para que exista uma harmonia entre aquele que doa e aquele que recebe. Porque só pode realmente receber aquele que tem condições de dar. E aquele que recebe, ele tem que estar preparado para receber, porque tem gente que adora falar assim, eu não merecia. Por que você não merecia se você está recebendo? Né? Essa história do não merecia anula o teu direito de receber. Você merece sim, se você está recebendo, você merece sim. Isso é um dos pontos cruciais aqui dentro da leitura. E por último, nós temos tomar a força dos pais. O que é a força dos pais? Não é tomar a força no sentido de pegar o seu pai ou tua mãe e falar assim, ele colocá-los contra a parede e falar assim, agora você vai me dar isso e isso. Não é isso, tá, gente? Não é tomar a força dos pais, não. Tomar a força aqui no sentido de encorajamento, né? De empurrão para o futuro, de receber o amor, de ser visto pelos pais, né? De gratitude, né? Que a gente consiga encontrar nosso posicionamento de filhos diante dos nossos pais, porque tem muitos filhos que se sentem excluídos, rejeitados pelos pais. E eles precisam tomar a força novamente dos pais para encontrarem o seu caminho na realização do seu papel deles. Então, a figura da âncora é essa força, ancora o indivíduo, né? Coloca o indivíduo ancorado na sua própria vida, para receber o que é de direito. Então, é muito importante que essas leis trabalhem, né, de forma harmônica. Quando é feita a leitura, essa leitura vai denunciar os papéis que estão sendo mostrados, as combinações são revelantes, reveladoras, né, no processo aqui de análise. Então, tudo é combinação. Isso é mostrado muitas vezes também na questão da prática, da leitura, do curso e tudo mais, tá? Porque funciona de uma maneira espetacular, gente. É impressionante como as cartas, quando são utilizadas através do campo, como elas sinalizam pontos cruciais dentro da leitura. Tá? Então, os trabalhos podem ser diversos. Podem ser trabalhos em que a gente faz a utilização das cartas através das pessoas que estão ali, naquele momento, representantes ou representadas, né, dentro do campo, e quando é feita a distância, a gente ensina técnicas de como fazer a leitura utilizando as cartas na mesa. Inclusive o livro Daniel Rodez, da Encarnação, chamado Tarot e Constelações Familiares, em espanhol. Esse livro é raro, tá, gente? Mas ele tem ainda na Amazon, pelo menos no Kindle vocês conseguem comprar fácil, tá? Tarot e Constelações Familiares, eu ganhei até de presente esse livro deles, né? Eles foram muito gentis em mandar pelo correio. Fala da técnica de utilização das cartas, sem precisar utilizar necessariamente a presença das pessoas. Eu vou ensinar exatamente os dois caminhos, mas como é um curso normalmente online, eu sempre falo para a pessoa, olha, a gente vai trabalhar à distância. Então, a gente vai trabalhar principalmente nesse tempo de pandemia, né, com a técnica à distância, utilizando os bonecos, ou só as cartas na mesa, ou outros objetos, ou qualquer coisa nesse nível. Dentro dos princípios da prática, nós temos algumas premissas que são fundamentais para o entendimento do trabalho. Primeiro, não racionalizar, ou seja, sentir e perceber o fenômeno. Sentir é muito importante. Não julgar, respeitar. A gente não pode julgar a história da outra pessoa e ficar tipo assim, essa pessoa, nossa, ela fez isso, o pai dela fez aquilo, a mãe é isso, o irmão é aquilo. Isso desestabiliza. Tá? O sinto muito no lugar de eu te perdoo. Então, essa questão de você não hierarquizar, porque a gente não tem, muitas vezes, condições de perdoar. Né? O que a gente pode é compactuar do sentimento em relação ao outro, contra a realidade que o outro vive. Isso se chama
colocar-se no lugar do outro, se chama empatia. Não se preocupe, o campo sabe. As pessoas ficam, às vezes, preocupadas na leitura de campo, utilizando o tarô ou o Lenormand, se a coisa vai funcionar. Gente, o campo sabe, o campo vai dar o jeito dele, de mostrar o que precisa aparecer. Então, não fiquem preocupados. Como é que a coisa vai aparecer? Ela vai aparecer do jeito que ela precisa aparecer. E você vai sentir o que precisa sentir. Porque tem pessoas que têm sensações diversas, só colocando ali aquelas cartas na mesa no processo de identificação dos personagens, dos elementos no campo. Seja visto e veja o outro. Essa história de fazer constelação não faz com o olho fechado, gente. A gente tem que fazer uma constelação com o olho aberto, olhando todo o fenômeno, olhando toda a prática, olhando a pessoa que está nos consultando, né? O constelado. É muito importante esse olhar. Seja grato, né? É muito importante a questão da gratidão, né? Nós devemos ser gratos, de fato, por aquilo que nós buscamos, nós realizamos em relação à nossa vida, né? Os nossos ancestrais, porque a gente não sabe quantas pessoas sofreram para chegarmos onde chegamos hoje, né? Inclua, não exclua. Quando a gente começa a falar mal de alguém no trabalho de campo, a gente começa a excluir automaticamente, tá? Então, a gente não deve excluir. Eu estou vendo que tem uma série de mensagens aqui que estão chegando, eu vou responder no finalzinho, porque eu vou dar um espaço para tirar as dúvidas, surgem realmente dúvidas, tá? Reverencie os seus antepassados. A questão de reverenciar, gente, é muito importante, porque isso denota o respeito e a colocação da sua posição em relação aos teus ancestrais, né? Nós somos pequenininhos em relação àqueles que vieram lá atrás. Eles vieram primeiro. Então, nós temos que saber o nosso posicionamento, né? E o nosso lugar dentro do campo. E como nós vamos trabalhar isso, elaborar isso. Observe os fenômenos, sensações, sentimentos, intuições, eventos no entorno e corpo. Isso tudo está sinalizado, tá? O som de qualquer coisa, alguma variação que você sinta no ambiente, tá? Luz que acende e se apaga, pessoas que falam na rua, às vezes passam ali falando alguma coisa. Tudo é fenômeno. A gente tem que prestar atenção em todos esses sinais, porque são informações que nos chegam para nos apontar o que está acontecendo. Deixe acontecer, o processo leva até 2 anos. Então, é muito importante colocar que no trabalho de campo, quando a gente faz o trabalho, a gente não tem a expectativa de curar ninguém. A gente é um instrumento, o constelador é um mediador. Ele não tem poder de nada, ele é um mediador. Então, quando a gente utiliza o baralho dentro da estrutura do campo, sistema do campo familiar e tudo mais, a gente está utilizando um instrumento que vai validar essas informações que estão aparecendo. E existe, naturalmente, outras cartas que eu ensino a técnica da utilização das outras cartas, mas isso aqui eu deixo para um outro momento por causa do nosso time, né? De todo modo, gente, eu deixo aqui os contatos, vou abrir aqui para perguntas, tá? Deixa eu só diminuir aqui a tela para poder ver vocês. Eu vou abrir aqui para perguntas, para a gente poder conversar. Deixa eu ver aqui. Eu já adianto, então, já uma primeira pergunta. Oi. A Alexandra pergunta, numa leitura sistêmica do baralho cigano, o consulente é quem escolhe as cartas e determina a posição delas? Sim. Mesma distância, é a pessoa quem escolhe. Porque como é um sistema da pessoa, é a pessoa quem vai tirar. Tá? Às vezes eu faço assim, eu passo a mão em cima, eu peço para a pessoa, você fala quando devo parar. Eu vou passando bem devagarzinho em cima das cartas, e a pessoa fala, para. Aí eu tiro aquela carta. Tá? Então, eu vou fazendo dessa forma à distância, que é uma maneira da pessoa escolher, ela selecionar qual é a melhor forma de trabalhar fenomenologicamente, né? Com a técnica em si. A Carla pergunta, a Carla diz, fiquei com uma dúvida. O urso com a cobra não seria abuso sexual? Mas a psicopatia, como a gente diferencia um do outro? Então, como eu expliquei,
Aqui a gente está mostrando, de uma maneira geral, algumas cartas. Quando a gente vai fazer o trabalho, eu vou dando indicadores dessas combinações, como eles surgem, né? Porque a gente não tem como, numa palestra, reduzir todas as informações. As combinações são possíveis. Eu mostro, olha, se aparece a figura do homem, a figura, por exemplo, da cobra ou do urso, né? Por exemplo, se aparecer a figura do urso, esse pai pode estar ali como um possível abusador. Tá? Aí vai mostrar em que posições que ela vai cair. Se ela vai cair antes da cobra ou do urso, ou se vai cair depois, aqui vai mostrar quando ele é abusador ou abusado. Tá? As posições, inclusive, antes e depois das cartas na mesa, apontam se a pessoa que está abusando ou é a pessoa que está sendo abusada. Essa combinação de fatores também é muito determinante para a leitura de campo. As pessoas estão perguntando se a palestra vai ficar disponível. Gente, todas as palestras estão sendo gravadas e depois que eu fizer o upload no YouTube, eu vou passar o link para todo mundo. Então, todo mundo vai ter acesso a todas as palestras. Deixa eu ver, tem mais... Eu deixei de fazer alguma pergunta, gente, aqui com vocês. Eu fiquei tão envolvida na palestra que eu esqueci de anotar. Agora eu estou tendo que voltar. Ai. Todo mundo elogiando, palestra fantástica. Poderia disponibilizar essa apresentação, gente, vai ficar online, tá? Através do vídeo no YouTube, vocês vão ter acesso. A Carla, eu estou lendo aqui o que a Carla escreveu anteriormente, fiquei com uma dúvida. O urso com a cobra não seria abuso sexual? Veja bem, o que a gente tem é uma associação de elementos. Quando normalmente o urso aparece como emaranhado, já fala de abuso sexual e violência. Ele já fala, tá? Se isso está combinado com a cobra, ou intensifica, ou pode falar, por exemplo, de uma pessoa potencialmente perturbada, que pode ser um estuprador, por exemplo. Porque já que a cobra representa distúrbios psicológicos, quando junta com o urso na questão de campo, pode mostrar uma pessoa perturbada, né, que tem esse tipo de comportamento. Agora, é lógico que quando a gente faz isso, a gente sempre pergunta para o constelado, tá, gente? Não vai chegar e sair metralhando para a pessoa na leitura, tipo, você teve um pai que é o estuprador, você teve uma mãe que não sei o quê. Você não chega a fazer isso, tá? Tudo uma questão de conversação, né? É parecido com a técnica do Mapelli, né? Que ele fala exatamente que a necessidade de interagir com a pessoa. A gente não está fazendo divinação aqui. A gente está fazendo uma leitura de observar o que aparece e identificar os elementos conectivos. Como esses elementos, né, se conectam dentro do campo. E o que eles denunciam? Porque na forma que a gente vai fazer a técnica, eu vou mostrando o antes e depois. Olha, isso aqui está aparecendo, está sinalizando isso. Está aparecendo depois, está sinalizando aquilo. A ordem que é tirada. A pessoa vê e fala, está desconfortável, eu preciso refazer o posicionamento das cartas na mesa. Isso vai ajudar até chegar... Como é que chega a solução, gente? Como é que a gente identifica nessa leitura a solução, muitas vezes, que está sendo dada é o aparecimento das leis do amor ou das expressões do amor. E quando essas figuras aparecem, elas sinalizam que houve um encaminhamento. Houve um encaminhamento. Então, elas normalmente fecham. Mas, Jean, pode acontecer de, por exemplo, não aparecer? Pode. Significa que deverá ser feito o trabalho em outro momento ou de outra forma, porque naquele momento não é possível dar um encaminhamento daquela situação. É preciso ser feito um outro tipo de trabalho, às vezes maior, in loco, entendeu? Direcional. O que a gente faz, na verdade, gente, eu vou explicar uma coisa importante para vocês. Eu sou constelador, constelação familiar leva 1 ano a 1 ano e meio de formação. Tá? Quando uma pessoa é consteladora e vai fazer esse curso, ela vai aproveitar o trabalho do uso da constelação que já conhece com a técnica que eu estou apresentando. Eu não sou constelador, como é que eu faço? Você vai trabalhar com a carta no campo. Você vai utilizar as cartas no campo. Quando a gente trabalha com a carta no campo, a gente tem o poder de olhar para aquela questão. Porque eu não sei se você já passaram por situações de leitura, quem faz leitura de Lenormand ou outro oráculo, que logo depois que apresentou aquele dado para o consulente, a situação desembaraçou. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Porque quando você faz a pessoa olhar,
aquilo ali ganha vida, aquilo ganha voz. Às vezes apenas precisa ser visto. O que você revela na leitura já é uma forma de trabalhar com o campo. Aqui a gente vai apenas direcionar para as queixas específicas do consulente, né? Daquela pessoa que vai ser constelada. Ela vem com uma queixa do tipo, meu pai não me ama, eu me sinto excluído por meu pai. Vamos constelar isso? Vamos constelar isso. E aí a gente vai pegar todos os elementos que vão estar ali dispostos. Aparecendo a figura do pai. Que pai é esse? Por exemplo, quero tirar uma figura para o pai. Tirou a figura do pai, representando o pai, e apareceu emaranhado, já sei que o nó está ali, na figura do pai. Mas pode aparecer em outro lugar esse emaranhado, né? Esse emaranhado pode aparecer na figura do representante ou do representado no campo. Então, essa dinâmica depende, né, da revelação combinatória de elementos na mesa. Não é uma coisa complexa, é muito objetivo porque os agrupamentos de cartas são indicadores e sinalizadores muito óbvios. Isso está acontecendo por causa disso, né? E vocês têm essa coisa interessante, né? Que quem trabalha com a cartomancia sabe que não é uma coisa tipo equação matemática. Você pode colocar 3 cartas na mesa para uma pessoa A e as mesmíssimas 3 cartas para a pessoa B, e a leitura não vai ser a mesma. Porque a dinâmica humana, né? Eu vou citar um filósofo chamado Heráclito, que diz o seguinte: o homem que entra no rio, após se banhar, nem ele e nem o rio são mais o mesmo. Né? Isso é uma coisa interessante, porque todo mundo que faz uma consulta, todo mundo que acessa as cartas, todo mundo faz leitura de cartas, não é mais o mesmo no instante seguinte, porque é uma via de mão dupla, gente. O trabalho com cartas transforma quem está consultando e quem está sendo consultado. Ele é um laboratório, é uma opus, que a opus a gente chama de obra alquímica, né? Está sempre transformando os elementos que estão presentes. Então, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. As cartas, elas têm uma força de transformar quem está em contato com elas. Tanto quem vai consultá-las, quem está consultando. Né? Isso é muito importante. Então, o trabalho de campo é isso. O trabalho de campo, as cartas vão servir como parâmetros para denunciar coisas que foram perdidas ao longo do caminho. Vão sinalizar, ali tem um buraco. Tem um buraco ali na parte da teia da aranha. Né? Certo? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei sem reproduzir alguma pergunta, gente. Eu me perco ouvindo o Jean e esqueço de olhar as perguntas. Eu acho que tudo foi respondido. Eu passei nos olhos aqui, eu acho que tudo foi respondido. De qualquer forma, Jean está aí em todas as redes sociais. A palestra vai ficar disponível no YouTube mais adiante e vocês têm a chance de ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Jean, eu não tenho como te agradecer. Muito obrigada Eu que agradeço. por ter participado. Muito obrigada por você ter entrado nesse barco com a gente mais uma vez. E aí vou pedir para você sortear, porque você generosamente, deixa eu abrir meu mapa de sorteios, você generosamente ofereceu uma constelação com Lenormand. Então, vou pedir para você dizer um número, por favor. Não, o número 18. Número 18, Vera Lúcia Barreto. Vera Lúcia Barreto, gostei. Então tá, então já... Eu lembro que esse trabalho eu vou oferecer a partir de janeiro. Como eu estou enlouquecido com a faculdade, gente. Isso. Estou cheio de coisas aqui para fazer. A partir de janeiro, como eu combinei com a Andréia, eu vou oferecer, tá, esse trabalho. E outra coisa, eu sempre estou fazendo live falando sobre esse assunto. Dia 5 de dezembro, eu lanço o curso Constelações e Lenormand. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Caso alguém se interesse, o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Ele é um curso que ele é final de semana, tá? carol.com.br para quem não tá conseguindo ver. Sim. Mas você estava dizendo, desculpa, é um curso de final de semana.
É um curso final de semana em que as pessoas vão aprender como utilizar o Lenormand no campo. Quem é constelador, que já trabalha com constelação, vai ampliar a técnica. Quem é cartomante vai saber situar a leitura, porque quem faz o curso, seja de tarô e constelações ou Lenormand e constelações, nunca mais a leitura vai ser a mesma. Vocês vão ver com outro olhar, com outra percepção os personagens ali dentro da leitura técnica que a gente vai estar realizando. É isso. Nós aqui que não fizemos o curso, eu tenho certeza que todos nós já estamos modificados. Nossas próximas leituras já não serão mais as mesmas, tenho certeza. Então, novamente, eu quero agradecer. Por favor. Eu quero agradecer, antes de você me agradecer, eu quero agradecer você, André, pela tua gentileza, tá? Pelo incentivo também desse projeto, porque você é muito responsável pela constituição desse projeto. Quero agradecer cada uma de vocês, pela paciência, pela participação, pela dedicação, pelo carinho com a gente. A gente se sente abraçado, a gente se sente incluído, né? Porque a gente sabe, né, que cada um tem a sua vida, os seus afazeres, as suas responsabilidades, e eu me coloco à disposição, tá? Tem os canais, eu não sei se as pessoas anotaram aqueles contatos que eu coloquei no slide final, tá? Mas qualquer coisa está lá também no YouTube, como a André colocou. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a todos. Eu que agradeço. Obrigada, Jean.